Fala, pessoal do Portal do Palestra, tudo bem com vocês? Melhor agora, né? Ontem, neste domingo, o Palmeiras goleou o Criciúma por 5-0 e foi contundente, hein? Jogou muita bola desde o começo. Enfim, todos os jogadores, na sua essência, jogaram bola, jogaram bem e trouxe uma esperança maior, né? Para buscar o título, o terceiro título seguido do Campeonato Brasileiro. E olha o tamanho do feito que o Palmeiras pode fazer. Terceiro título seguido de Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo, né? Então, o Abel Ferreira falou algumas coisas na coletiva, entre elas sobre a questão de ter a semana para trabalhar. Você deu para perceber que esse período da data FIFA para o Palmeiras, com mais tempo, com mais tranquilidade, com a confiança mais alta, foi muito benéfico. Foi muito benéfico. O Palmeiras conseguiu evoluir muito, conseguiu trabalhar bem. O Abel Ferreira fez boas substituições e o 5-0 ainda ficou até que barato, né? Poderia ter sido mais. Claro que o Criciúma tem os seus defeitos, os seus problemas, não é o melhor time do Campeonato Brasileiro, tem as suas questões aí complicadas também, mas o Palmeiras conseguiu golear um time que veio surpreendendo alguns outros clubes aí, né? O Palmeiras, quando jogou contra o Criciúma fora de casa, sofreu um pouquinho, mas conseguiu o triunfo, né? Mas sofreu um pouquinho. Então o Criciúma também não é o pior time da competição, não é um dos melhores, mas também não é o pior, né? Então isso gera uma expectativa interessante e agora temos o Vasco pela frente, o Vasco que conseguiu um empate histórico aí com o Flamengo. O Flamengo estava bem melhor no jogo e o Vasco conseguiu um empate com o Felipe Coutinho no Maracanã, mando do Flamengo, né? E o Flamengo também deixou de somar aí os 3 pontos. Então, tivemos 2 bons resultados no final de semana. A derrota do Fortaleza, né? Ou melhor, nessa rodada, a derrota do Fortaleza e o empate do Flamengo. O Botafogo venceu o Corinthians, o que já era previsto, porque, enfim, não dá para confiar muito no Corinthians, né? E, aliás, o rival se afundou de vez aí, né? Na zona do rebaixamento e que se afunde cada vez mais, né? Vamos torcer para cada vez mais o Corinthians fique lá mais para baixo e que vá para a Série B. Bom, pessoal, um assunto importante aqui, o tema desse vídeo, né, para a gente discutir sobre a questão do Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha que, antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative o sininho, ajuda a gente aí a crescer, já estamos crescendo bastante, não é o nosso objetivo principal, mas isso ajuda a gente a espalhar mais os vídeos com informações, tá bom? E também, antes de falar sobre a questão do Marcos Rocha, o meu nome é Thiago Gomes, eu sou jornalista esportivo, administrador de empresas, sou especialista formado em gestão esportiva pela Conmebol, sou sócio do Palmeiras, moro perto do Allianz Parque e já fui diretor do clube também. Então, aqui é um canal que, de fato, tem credibilidade, tá bom? Então, dê essa moral pra gente, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bom, sobre o Marcos Rocha, informação que saiu pela Rádio 98 FM e também foi apurada pela gente, né? O Marcos Rocha ele tem contrato até o final do ano com o Palmeiras, ou seja, ele já pode assinar neste momento qualquer pré-contrato com qualquer outro clube. Ele tem a condição de assinar qualquer pré-contrato para o ano que vem. E o que acontece no meio disso, né? Como ele já é veterano, enfim, acabou perdendo um pouco da titularidade no Palmeiras para o Mike, que aí o Mike se machucou, ele retomou a titularidade. O Giai, que foi contratado também, ainda não conseguiu evoluir, não conseguiu pegar a sua vaga ali no time titular, não conseguiu mostrar um grande futebol. O Marcos Rocha chamou a atenção do Atlético Mineiro para a próxima temporada, né? O que a gente sabe, em geral, né, que o Marcos Rocha ele quer continuar no Palmeiras, é também interesse do Palmeiras continuar,
só precisa acertar quanto tempo de contrato que isso vai ser acertado, né? O Palmeiras quer oferecer mais um ano, como vem fazendo ano a ano com ele e com outros jogadores mais veteranos, inclusive também com o Anderson Barros, que é o executivo de futebol. Então quer acertar um ano, ver o desempenho, acerta mais um ano, ver o desempenho, o que eu particularmente acho corretíssimo. E o Marcos Rocha pode receber uma proposta de um tempo maior do Atlético Mineiro. Então, vou colocar aqui na tela a notícia que saiu no Palmeiras Online. Ó. Faltando 3 meses para encerrar a temporada, o Palmeiras ainda tem alguns jogadores em fim de contrato, tal. Segundo a Rádio 98 FM, o Atlético Mineiro estaria tentando repatriar o lateral direito Marcos Rocha, que tem contrato e tal. O jogador tem 35 anos, tem identificação com o Atlético Mineiro e tal. Então, o que acontece aqui nesse contexto geral, né? O Palmeiras quer a renovação, mas quer por um ano só, e o Atlético Mineiro pode oferecer um contrato aí de 2 ou 3 anos, já que o Marcos Rocha tem 35 anos e seria um jogador mais veterano e que poderia até jogar menos, né? Pensando em Super Mundial, o Palmeiras gostaria de contar com o Marcos Rocha, mas não para ser o titular da posição, e sim o Mike ou o GI, ou até um outro jogador de um outro reforço, algum outro jogador que pode chegar para a posição. Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Minha opinião, eu acredito que o Marcos Rocha renova com o Palmeiras e rechaça essa ideia de defender o Atlético Mineiro. Essa é a minha opinião. Pelo menos é o que eu sondei e fiquei sabendo por aí. Mas tudo vai depender da oferta do Atlético Mineiro e principalmente em relação a tempo de contrato. Por quê? O tempo de contrato é importante para um jogador de 35 anos porque ele se sente mais seguro, né? Mais seguro. Vamos supor que enfim, o Palmeiras acaba por não renovar com ele até outubro e ele acaba não tendo mercado pela idade, enfim, e aí vai acabar jogando em times de menos expressão, como Cuiabá, enfim, foi o caso do Daverson, por exemplo. Então, o jogador precisa entender também a sua perspectiva de carreira para aceitar, né? É fato que para um jogador a quantidade de títulos que o Marcos Rocha disputou pelo Palmeiras, defender o Palmeiras num Super Mundial de Clubes é algo relevante para a carreira, né? A chance de conquistar mais títulos pelo Palmeiras é algo relevante, porque hoje o Palmeiras tem mais chances de conquistar títulos do que o Atlético Mineiro, apesar de toda a reestruturação, dos reforços, enfim, que o Atlético Mineiro está fazendo, mas hoje a chance do Marcos Rocha ganhar títulos no Palmeiras é bem maior do que no Atlético Mineiro, né? Então isso também pesa bastante. E claro, a identificação do Marcos Rocha com a torcida do Palmeiras, assim como ele tem a identificação com a torcida do Atlético Mineiro. Então é uma posição que o jogador vai ter que decidir. Eu acredito, né, pelas conversas que eu tive, por algumas pessoas com quem eu conversei, que o Marcos Rocha está muito inclinado a aceitar a oferta do Palmeiras para seguir até o final de 2025, né? Então vamos aguardar. Aí sobre a questão de ser titular ou não, aí vai depender do Abel Ferreira, né? Hoje o Marcos Rocha é uma opção viável quando o Mike não tá, né? E o GI tem entrado pouco, né? Enfim, não tem ganhado grandes oportunidades, até porque o Abel Ferreira é esperto, é inteligente, sabe que o jogador também precisa se desenvolver mais, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer aí com essa relação com o Marcos Rocha. E eu quero saber de vocês, aqui nos comentários. Vocês acham que o Palmeiras deveria renovar com o Marcos Rocha? Ele deveria seguir no Palmeiras para 2025? Ele é um potencial titular para jogar um Super Mundial de Clubes, né? Então coloque aqui nos comentários, vamos discutir, que é um assunto interessante para a gente trocar uma ideia, tá bom? E só lembrando, esse canal não é meu, não é do Portal do Palestra, esse canal é nosso, tá bom? Então tá aberta aí a discussão, vamos discutir.
Vamos trocar ideia, vamos conversar, porque é a nossa maior paixão, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá certo? Então, pessoal, não se esqueçam. Ajuda a gente. Ative o sininho, inscreva-se no canal, isso ajuda demais, tá bom? Muito obrigado e avante palestra!